Quando eu soube a primeira vez, daí já há anos atrás, que todo aquele cenário da peça que eu vi, eu não lembro qual era tudo confeccionado pelo grupo de teatro, pelos atores, e que às vezes demorava um ano fazendo aquilo, mais até, e que a gente sabe que foi construído com as mãos. Não tem a indústria fazendo aquilo. Então isso daí me comove, desde o início, me comoveu muito. Eu saber esse tipo de grupo, e que é muito raro. Então essa comoção que vem quando eu vejo um trabalho do Ainós, já tem todo esse bafo, esse calor, essa temperatura que o corpo da gente vem para ir ver algo que é um ritual, essa coisa que é feita com um extremo humanismo, uma extrema paixão. Num irmão Mari, na verada num irmão Mari, na verada num irmão Mari, na verada num irmão Mari. Uma coisa que é muito fantástica quando acontece é você não olhar para o trabalho individualmente, assim, você não olhar para o ator e dizer ele está bem, ele faz isso, você não olha para o virtuosismo, você olha para o trabalho coletivo, é como se o ator se diluísse também ali, a individualidade se diluísse em prol de um coletivo, né? Isso é que também é muito bonito ver isso no espetáculo, isso aparece, e é claro, eu vou entendendo assim ao longo dessas conversas com o grupo que isso também é o reflexo de todo esse trabalho de base que eles fazem, de formação e de um trabalho coletivo mesmo, totalmente integrado, onde não há, vamos dizer assim, trabalho alienado, todos participam de todo o processo de feitura, de criação com muita intensidade. As imagens criadas, onde são utilizados elementos de culturas diferentes, né? Cenas espaço-temporais distintas, depoimentos de autores múltiplos também. Na verdade, se não me engano, não sei se é o caso desse, mas vocês fazem referência também à Rosa Luxemburgo, fazem referência àquela terrorista alemã, foi nomeada como terrorista, Ulrich Meinhof, inserindo então essas outras vozes que seriam avatares de Medea, e fazem isso se servindo de outras linguagens, porque eu acho que o espetáculo também ele se beneficia dessa mistura de linguagens, né? É um momento em que se insere um teatro político que poderia se remeter à década de 30, e logo na sequência isso é suspendido e se volta a conviver com um teatro
que remete a um mundo arcaico, né, a uma Cólquida oriental, e que é particularmente muito feliz nessa oposição aos blocos de concreto de uma Corinto muito racionalizada, né, e desnuda, também nua, né, porque a Cólquida é o lugar que a gente, aliás, gostaria de ficar, porque ela é bela, ela cheira bem, né, ela tem, as texturas são muito vivas, e ao passo que Corinto ela é opressora, né, ela é cheia de, digamos assim, de diferenças entre os personagens muito marcadas, me parece isso também, e isso é muito, de modo, acho que mostrado, representado, né, de modo muito feliz. Eu tinha a cabeça no colo dela. Nunca tinha posto a cabeça no colo de ninguém. Talvez tenha. Ficar parado não dá para essa peça, né? Então, não dá para você ficar parado no seu sentimento, não dá para você ficar parado na sua sensação e no seu físico mesmo, né? Você tem de uma hora sentado, outra hora de pé, uma hora quase que vislumbrando como se fosse um voyeur, né? Mas a todo momento você estava dentro. Um cenário que também era corporal, porque a gente era às vezes acuado até pelo cenário. Isso. E outras vezes o espaço se tornava amplo, e a gente podia caminhar naquele espaço livremente e ver a cena, escolher o ângulo da onde a gente queria ver uma cena. Quem era essa Medeia aqui? E esse diálogo com as Medeias contemporâneas ao longo da história, né? Isso é muito rico, porque faz com que a gente perceba que a gente pode estar lidando e tem Medeias aqui próximos da gente, né? Eu acho que isso foi bacana, perceber outros textos dentro dessa Medeia, e como eles são trazidos, colocados em cena, faz com que a gente fala, nossa, no 5º século antes de Cristo, e olha agora, a gente está vendo Medeia, falando de Medeia, e isso eu acho que é muito rico. A história se torna viva. Quem é Medeia? Onde está Medeia? Medeia estava lá, Medeia está cá, a própria Medeia da Cólquida é diferente da Medeia de Corinto, o vestido vermelho da Medeia de Corinto, comparando com o vestido tradicional da Medeia de Cólquida, né? Um pouco inocente, um pouco naiva, um pouco ingênua, e afinal de contas a contribuição brilhante da Christa Wolf, né? Medeia matou o irmão, matou o irmão, qual motivo afinal? Quando acordo banhada em lágrimas, eu não sei se chorei por ti ou se por ela. Triambakam yajamahe Sugandhrim
la bandana. É interessante ver que a versão da Christa Wolf, ela contrapõe a versão mais conhecida de Eurípides e de Sêneca, e o grupo também preservou essa relação, então, com a diferença com o outro e com um discurso do vencido, porque nessa peça, quer dizer, nós vemos praticamente uma versão anterior à versão do Eurípides, e onde a personagem não mata ninguém, não mata filhos, não mata Glauce, né, quanto menos o rei. Então, é interessante perceber assim, como a gente consegue fazer uma nova possibilidade de olhares sobre um mito que, a princípio, ninguém questionava. Medea, a princípio, todos os que montam a partir da versão euripidiana. Então, aqui dentro, no Nós, eu acho que o que tem de grande valor dentro dessa proposta, assim, que é de teatro de vivência, teatro de experiência do público, é eles poderem, o público, né, poder perceber esse caminho, esse trajeto da memória da personagem e das experiências dos outros olhares sobre ela. Então, a gente prolifera, de certa maneira, a experiência no público, porque ele também pode olhar os personagens e discutir com eles, então, quem é Medea. Eu acho muito legal quando o teatro nos toca, nos alerta e faz com que surja um outro discurso que depois daquele discurso que nós presenciamos, né? Que nos transportou no tempo. Então isso é rico. Eu acho que dentre as várias funções do teatro, uma é essa, né? É da gente continuar falando sobre Medea, continuar falando sobre teatro. E essa peça, Medea, nos possibilitou isso. Acho que poderia dizer um modo radical de fazer teatro, que vai totalmente na contramão do teatro que é
feito para consumo, porque pelo que a gente vê aqui, não só no caso do Medéia Vozes, como de Cassandra, como do espetáculo sobre Marighella, Viúvas, porque todos esses espetáculos, eles ultrapassam simplesmente a dramaturgia. Claro, é Medéia, é Cassandra, é a vida de Marighella, é uma obra de um autor chileno falando sobre os desaparecidos da América Latina. Esse é o primeiro momento, essa é a primeira leitura. Agora, numa segunda leitura, todos esses espetáculos ultrapassam, né, esse primeiro conteúdo, esse primeiro momento, e chegam à cidade, chegam ao público, formam um público reflexivo, um público que está apto a pensar e a processar e a, sobretudo, experienciar um novo tipo de teatro, do qual, inclusive, ele contribui para o sucesso, para a feitura, para o que é, a meu ver, o grupo, né, a tribo de atuadores Olha Nós Daqui, outra vez, e que faz uma total diferença, a meu ver, no cenário teatral brasileiro contemporâneo. Fresca. Não mata só a sede. Acalma também o barulho na minha cabeça. Ele abre para várias possibilidades em termos de vivência do espaço, vivência das qualidades do espaço. E em vários momentos você tem assim, você pode perceber o espetáculo de vários ângulos diferentes. É como se o espaço de fato explodisse, né? A gente pode ver de baixo para cima, de cima para baixo, perto, distante. A gente pode explorar várias qualidades espaciais. O espectador tem essa liberdade de explorar várias qualidades espaciais junto aos atores. Sofrer tem limites. Além dos limites fica o nada, obtuso, onde se suporta o insuportável. O grito, travado na garganta, cresce como câncer na alma. Nasce muito mais tarde e derruba os palácios. Medéia realmente me impactou em vários níveis, né? Ela me impactou no nível sensorial, no nível emocional e no nível intelectual, que eu creio que seja realmente
a intenção do teatro de vivência, né? Um teatro que cria uma experiência e que torna o espectador numa testemunha, né? Num participante junto com os atuadores. É um trabalho que faz um convite com imagens e diálogos que te faz não só espectador do trabalho, mas te coloca como cúmplice da cena, de forma a não só coagir junto com as vozes que ecoam nesse trabalho, mas também a discutir o que essas vozes têm para reverberar nesse lugar. O espectador é desmontado também, ele é levado a um ambiente de experiência intensa, vai ser contaminado com a vigor, com a força, com a beleza, com a retina dessa presença trágica e sairá da experiência uma outra dimensão, pensando assim a cultura, a linguagem, a memória, em outros termos completamente renovados e revigorados. Isso é um teatro verdadeiramente dionisíaco e revolucionário.